Fique com ela no meu lugar. Uma mãe solteira, desesperada, implorou, tremendo de frio com a filha pequena nos braços. Um CEO discreto deveria simplesmente seguir seu caminho. Mas uma escolha que ele fez naquele instante mudaria a vida dos dois para sempre. Antes de começarmos, aproveite para nos contar de onde você está assistindo. Não importa de onde seja, é uma honra dividir este momento com você. Da nossa equipe, obrigado por deixar nossas histórias entrarem no seu dia. Esperamos que a de hoje fique com você. O frio em São Joaquim, naquele mês de julho, tinha um som próprio. Um rangido seco debaixo de cada bota. Um zumbido nos postes de luz. Dentro da igreja de Santo Antônio, a velha construção de pedra no centro da cidade, nada daquilo existia. Havia música de cordas, pão quente e 200 pessoas de casaco elegante aplaudindo uma apresentação de slides sobre generosidade. Rafael Andrade ficou perto dos fundos com um copo d'água que nem havia tocado. Ele tinha construído a Andrade Restaurações sobre paciência. 21 anos salvando tijolo e pedra de prédios que outros homens queriam derrubar. Sabia ler uma parede. Encontrar o original por baixo da tinta. O que ele já não conseguia fazer, ultimamente, era sentar até o fim de mais um discurso sobre compaixão, proferido sob lustres. As fotografias sairiam numa revista de domingo. Os prédios continuariam subindo. Nada por baixo mudaria. Quando o terceiro palestrante subiu ao púlpito, Rafael deixou o copo e escapou pela porta de serviço, aquela que os garçons usavam. Só queria ar. O beco atrás da igreja era estreito, tijolo dos dois lados, neve acumulada contra as lixeiras. Rara ali, mas naquele inverno havia caído com força. Sua respiração saía em coluna branca. Foi então que ouviu, baixo, uma tosse abafada, como se pressionada contra um tecido. Junto aos degraus de pedra congelados, na sombra entre as lixeiras, estava sentada uma mulher, costas contra a parede, o casaco aberto, e dentro do casaco, enrolada junto ao peito, uma criança. Os lábios da mulher se moviam, não para ele, para a menina. Um fiapo de palavras baixas e constantes, do jeito que as mães falam quando tentam soar sem medo. Rafael atravessou o beco sem decidir fazê-lo. Senhora. Sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Senhora, não pode ficar aqui fora. Está fazendo 8 graus negativos. Ela ergueu a cabeça. Talvez menos 20. Seu rosto estava corado do jeito errado, ardendo naquele frio. E o corpo inteiro tremia em ondas longas. Febre. Ele já tinha visto isso uma vez num canteiro de obras, um pedreiro que trabalhou com pneumonia até desmaiar. A menina dentro do casaco virou-se para olhá-lo. 8 anos, bochechas em carne viva, olhos escuros enormes. Nas mãos com luvas, segurava uma casinha de papel, dobrada de um panfleto úmido, os vincos já amolecidos. Segurava do jeito que outras crianças seguram um bichinho de pelúcia. Estamos bem, disse a mulher. As palavras saíam em pedaços. Só estamos descansando. Você não está bem. Ele se agachou, os joelhos estalando, a calça do terno na neve. Tem uma igreja cheia de gente a 12 metros daqui. Deixa eu te levar para dentro. Não. A palavra tinha ferro nela, mesmo tremendo. Os braços dela apertaram a menina. Nada de igrejas, nada de abrigos hoje. Eles separam. Parou, engoliu em seco, recomeçou, mais baixo. Põe as crianças num andar diferente. Rafael reconheceu naquela voz arrasada alguém que já tinha pensado 3 jogadas à frente e encontrado toda a porta fechada. O tremor dela piorou. Ela pareceu sentir algo ceder dentro de si, alguma beira desmoronando, porque sua expressão mudou. O medo saiu dela, e algo mais frio e deliberado tomou seu lugar. Com dedos desajeitados, tirou uma sacola plástica pequena de dentro do casaco e a empurrou contra o peito dele. Fica com isso. Ele olhou para baixo. Através do plástico, uma certidão de nascimento, uma carteirinha de posto de saúde, uma foto escolar da menina, sorrindo diante de um fundo azul. O nome dela é Luísa, disse a mulher. Luísa Duarte. Já tomou todas as vacinas. É esperta. Já lê livros inteiros. As palavras saíam agora aos borbotões, rápidas, como se o tempo estivesse acabando. Por favor, fica com ela no meu lugar.
Leva ela para um lugar quente e eu vou atrás dela. Vou, senhor. Eu sou a Camila. Disse como quem assina um documento. Camila Duarte. Assim você pode contar a eles quem foi a mãe dela. Foi. A palavra ficou suspensa no ar congelado entre os dois. Rafael Andrade era um homem cuidadoso. A vida inteira dele funcionava a partir de protocolo, contratos, distância bem conservada. A atitude correta era simples: recuar, chamar uma ambulância, deixar os profissionais cuidarem disso. Não tocar, não prometer. Não se apegar a resultados que ele não controlava. Ele olhou para a mulher tremendo contra os tijolos, entregando a única coisa que lhe restava no mundo porque acreditava que estava morrendo. Olhou para a casinha de papel nas luvas da criança, pequena, dobrada à mão, já cedendo com a umidade, a um sopro forte de deixar de existir. E entendeu, com uma clareza que parecia o próprio frio, que ficar parado não era neutro. Não havia neutralidade naquele beco. Ir embora também era uma decisão. Só deixava a neve fazer o trabalho. Ele tirou o celular. O polegar encontrou o 9. Um peso pequeno pousou na manga dele. Luísa tinha esticado o braço para fora do casaco da mãe. A luva dela agarrou o tecido do paletó com uma força surpreendente. E ela olhou para cima, sem chorar, o que de algum jeito era pior, com a seriedade plana e antiga de uma criança que vinha escutando tudo. Por favor, moço, ela sussurrou. Não deixa levarem a mamãe para onde eu não posso ir junto. O polegar de Rafael parou sobre a tela. Ela disse que se eu for sozinha, falou Luísa, ninguém nunca vai saber o meu nome. O vento desceu pelo beco então, levantando neve solta das lixeiras, e a casinha de papel tremeu na outra mão dela. E Rafael Andrade, um homem que tinha passado 21 anos restaurando coisas que todo mundo já tinha desistido, ajoelhou-se ali no escuro e percebeu que a ambulância era só a primeira pergunta. A pergunta de verdade era que tipo de homem ele seria nos 10 minutos seguintes. Luísa, ele disse, ninguém vai levar ninguém. Não esta noite. Ele fez a ligação. E então, contra 21 anos de distância cuidadosa, tirou o paletó do terno e envolveu os dois nele. A ligação que Rafael fez naquele beco não foi para a emergência. Seu polegar tinha pairado sobre o 9, e então ele pensou naquilo do mesmo jeito que pensava numa parede prestes a ceder. Para onde a carga realmente vai? Uma ambulância significava o pronto-socorro público numa noite de sábado congelante. Significava fichas de admissão, uma mãe febril incapaz de responder direito, uma criança sem endereço registrado. Significava que em algum lugar daquela máquina fluorescente, uma caixinha seria marcada, e até de manhã, um estranho com uma prancheta poderia estar decidindo onde Luísa dormiria, antes mesmo de alguém saber a verdade de qualquer coisa. Então ele ligou para o Dr. Sérgio Batista. O Dr. Batista dirigia a clínica comunitária anexa a um dos projetos da Andrade Restaurações na zona norte da cidade. Um homem que passara 14 anos praticando medicina em porões de igreja e em lojas reformadas, e que atendia o telefone no segundo toque, do jeito de quem nunca esteve realmente de folga. Traz eles aqui, foi tudo o que disse. Porta lateral. Vou aumentar o aquecimento. Batista não desligou depois disso. Ficou na linha enquanto Rafael atravessava o beco com Camila e Luísa, fazendo perguntas firmes sobre a respiração de Camila, a cor de Luísa e se alguma delas estava perdendo a consciência. Se algo mudasse, disse ele, Rafael deveria parar o carro e chamar uma ambulância sem discutir. Rafael manteve Luísa ao lado da mãe, no banco de trás, enrolada no paletó dele e num cobertor de lã que pegara na cozinha da igreja no caminho para fora. O trajeto levou 9 minutos. Pareceu mais longo porque ninguém no carro falava, exceto o Dr. Batista. Na clínica, Batista trabalhou sem pressa e sem desperdício. Escutou os pulmões de Camila por um bom tempo, olhos fechados. Examinou Luísa da cabeça aos pés, enquanto contava uma piada longa e péssima sobre uma anta numa loja de ferragens, e conseguiu o primeiro sorrisinho da noite dela. Exaustão severa, ele disse a Rafael no corredor, baixinho, princípio de pneumonia, lado esquerdo. Mais algumas horas naquele frio, ele não terminou a frase. Não precisava. Ela precisa de descanso,
antibióticos, hidratação e alguém checando ela todo dia. O que ela não precisa é de uma conta de hospital que vai levar 7 anos para pagar. Você tem um quarto de hóspedes, Rafael, ou vamos fingir que não tem? Foi assim que, pouco depois da 1 da madrugada, o casarão de tijolos na Avenida das Araucárias recebeu seus primeiros hóspedes de madrugada em 8 anos. Dona Marlene esperava na porta, de hobby, braços cruzados. Ela cuidava da casa de Rafael havia 14 anos, mas uma mãe meio congelada e uma menina de 8 anos à 1 da manhã testou até o limite da paciência dela. Ela avaliou as duas do jeito que avaliava verduras na feira. Sopa primeiro, anunciou, depois cama. Conversa, nunca. Dona Marlene não era uma mulher calorosa no sentido de cartão de felicitações. A bondade dela saía em forma de logística. Cobertores extras apareciam sem comentário. Uma luz de vigília surgia no corredor e na mesa da cozinha, enquanto Luísa se sentava diante de uma tigela de arroz com frango, Dona Marlene notou coisas que não disse em voz alta. Notou que a menina mantinha as mãos cruzadas no colo até que lhe dissessem, 2 vezes, que a comida era dela. Notou que Luísa sussurrava um desculpa antes de pegar a colher. Pedia desculpas à tigela, à mesa, ao ar, como se comer fosse algo que ela tinha aprendido a pedir permissão para fazer. Notou a menina comendo depressa, mas com cuidado, um olho sempre na porta do quarto onde a mãe dormia. Dona Marlene cruzou o olhar com Rafael por cima da cabeça da criança. Nenhum dos dois disse nada. Algumas coisas a gente guarda e carrega. Luísa deixou a casinha de papel sobre o balcão perto do radiador antes de subir para dormir, posicionando-a com cuidado, como uma sentinela. De manhã, o calor que subia do metal já tinha começado a encaracolar o telhado de papel. A casinha amolecendo, perdendo as dobras rígidas e assustadas, segura, mas ainda não inteira. Camila acordou ao meio-dia e levantou-se empolvorosa. Não de punhos cerrados, de medo. Rafael ouviu do escritório. Uma porta se abrindo com força, passos rápidos. O nome de Luísa chamado uma vez, numa voz esticada até o limite. Ele encontrou Camila na metade da escada, segurando o corrimão, ainda tremendo de febre, varrendo a casa desconhecida com os olhos, do jeito que uma pessoa procura saídas. "Cadê ela?" "Na cozinha", disse Rafael, comendo panqueca. Dona Marlene está ensinando ela a jogar buraco. Camila não se mexeu. Os olhos dela percorreram o cômodo, os tapetes, as janelas altas, o dinheiro silencioso em cada detalhe. E ele viu a conta se fazer no rosto dela. A caça de um homem rico, uma mãe doente, sem documentos, sem contrato de aluguel, sem prova de nada. "Eu sei como isso parece", ela disse. "Um homem como você, acolhendo uma mulher como eu. As pessoas vão falar coisas, e quando falam coisas sobre mães como eu, quem perde somos nós. Ninguém vai levar a Luísa", disse Rafael. Falou sem rodeios, sem se apoiar na frase, do jeito que declarava um fato estrutural. "Você é uma paciente se recuperando de pneumonia sob cuidados médicos. É essa a história inteira. Pode sair quando estiver forte o bastante para carregá-la. Até lá, a porta está trancada por dentro." Ela o observou por um longo momento. Não agradeceu. Fez que sim com a cabeça uma vez, do jeito que se aceita um termo de contrato, e foi procurar a filha. Foi Dona Marlene, naquela noite, quem achou o fio que desfez tudo. O celular de Camila, um aparelho pré-pago com o canto rachado, tinha morrido dias antes. Dona Marlene o colocou para carregar no balcão da cozinha, uma pequena mercê prática. E quando a tela finalmente acendeu, ele vibrou. Uma mensagem de voz salva. Dona Marlene não era de bisbilhotar, mas o telefone tocou a mensagem sozinho. E a voz que saiu fez ela parar de secar a louça. Levou o celular até o corredor e tocou de novo para Rafael. Baixa, voz de homem, áspera e sem pressa. A voz de alguém acostumado a ser a coisa maior num prédio pequeno. "Você tem 18 horas, Duarte. Abre a boca com a fiscalização sobre o mofo e eu processo cada centavo que você me deve. Boa sorte para assinar outro contrato de aluguel com uma dívida no seu nome." A mensagem terminou. O relógio da cozinha marcava as horas. Do outro cômodo veio o som de Luísa rindo de alguma coisa.
Um som claro, comum, que de repente pareceu muito frágil. Dona Marlene olhou para Rafael. Isso, ela disse baixinho, não é um senhorio. É uma armadilha com telefone. A verdade sobre Camila Duarte veio à tona do jeito que a tinta velha sai de uma parede boa, devagar, em camadas, e só onde se tem paciência com ela. Parte veio das visitas diárias do Dr. Batista, na conversa solta que acontece enquanto os manguitos de pressão assobiam e esvaziam. Parte veio de Dona Marlene, que aprendia mais dobrando roupa ao lado de uma pessoa do que a maioria dos detetives aprende num interrogatório. E parte veio da própria Camila. Na terceira noite, quando a febre finalmente cedeu e ela se sentou à mesa da cozinha com as duas mãos em volta de uma caneca de chá, falando para o vapor em vez de para eles, ela contou que tinha estudado design de interiores numa faculdade técnica na Zona Norte. 2 anos, à noite e nos fins de semana, pagos com turnos duplos. A especialidade dela eram espaços pequenos. Como fazer 37 metros quadrados parecerem um lar, e não uma caixa. Ela era boa nisso. Boa o bastante para que alguns empreiteiros locais a pagassem, discretamente e por pouco, para esboçar plantas econômicas depois que Luísa ia dormir. O pai de Luísa tinha ido embora quando a menina tinha 3 anos. Sem drama, sem bilhete. Só um homem que saiu para trabalhar numa terça-feira qualquer e escolheu não voltar. Os pais de Camila, gente rígida que media valor e aparências, já tinham deixado clara a posição deles antes disso. Uma filha com um bebê e sem marido era assunto que não se discutia na missa. A ajuda secou. Depois as ligações também. Então, era o aluguel, disse Camila para o vapor. Tudo era o aluguel. O apartamento tinha sido um kitnet de porão num prédio cansado na Vila União, um bairro onde cafeterias novas e lavanderias velhas ficavam no mesmo quarteirão, se encarando, todos sabendo qual delas ia embora. O senhorio dela se chamava Nelson Falcão. Falcão não quebrava a lei em voz alta. Seu método era o descaso, aplicado com intenção. Aquecimento que falhava nas semanas mais frias. Uma caldeira esperando peças havia 2 invernos. E nas unidades do porão, se espalhando atrás das paredes em continentes escuros, o mofo. Falcão entendia uma coisa simples. Não precisava despejar ninguém. Só precisava tornar impossível ficar. Quando uma mãe solteira finalmente desistia e fugia, raramente tinha dinheiro ou ânimo para brigar pelo depósito. A unidade seria reformada. Granito entraria, e o aluguel triplicaria. Camila tinha ficado mais tempo que a maioria. Esfregara as paredes com as próprias mãos, usara um desumidificador de segunda mão, colara plástico sobre o pior do mofo. Ficou porque era o que cabia no orçamento. E porque se mudar custava dinheiro. E porque a escola de Luísa ficava a 2 quadras. E porque Luísa amava a professora. Depois a tosse de Luísa começou. Semanas dela. Pior à noite. Quando o Dr. Batista ouviu esse detalhe, a caneta dele parou sobre a ficha por um instante. Então Camila fez o que se manda todo inquilino fazer. Colocou a reclamação por escrito. Fotos do mofo. Datas das falhas de aquecimento. Um pedido de reparos. Educado como uma carta de emprego. 4 dias depois, ela voltou de um turno de faxina e a chave não funcionou. Falcão tinha trocado as fechaduras. Ilegal no estado. Categoricamente. Mas a legalidade pressupõe alguém com tempo e dinheiro para fazê-la valer. Tudo o que elas tinham ainda estava lá dentro. Casacos de inverno, as botas de Luísa, os materiais de arte de Camila e o portfólio dela, 10 anos de desenhos, plantas baixas, painéis de tecido, a prova de quem ela era. Ela batera na porta. Ligara. A última mensagem de voz que Falcão deixou foi a que Dona Marlene tinha ouvido. Rafael escutou tudo isso sem interromper. Notou que Camila contava do jeito que se descreve o clima. Sem autopiedade, sem pedir compaixão. Como se aquilo fosse simplesmente um clima em que algumas pessoas viviam. E ele reparou nas coisinhas que contavam o resto da história. Camila no jantar, acrescentando água discretamente à própria sopa quando achava que ninguém via, para o prato render e Luísa poder repetir. Camila, ainda fraca o bastante para a escada a deixar sem fôlego, flagrada por Dona Marlene tentando trocar e arrumar sozinha a própria cama de hóspede. Você já tem trabalho demais, ela disse,
segurando o lençol como quem defende um ponto de honra. Dona Marlene, pela única vez, deixou-a vencer. E Luísa? Dona Marlene achou os biscoitos no quarto dia, um pequeno estoque deles, embrulhados num guardanapo, escondidos no fundo do bolso do casaco da menina, junto à porta dos fundos, guardados para amanhã por uma criança de 8 anos que tinha aprendido que a comida é uma coisa que acaba. Dona Marlene devolveu os biscoitos exatamente onde os achou e não disse nada à menina. Alguns medos não se discutem. Só se prova o contrário, manhã após manhã, até que soltem sozinhos. Naquela noite, depois que a casa ficou quieta, Dona Marlene entrou no escritório onde Rafael estava sentado com a lareira baixa. Não disse nada a princípio. Colocou um guardanapo de papel sobre a mesa diante dele e o alisou. Nele, a lápis, havia um desenho, não um rabisco, um desenho. Um esboço arquitetônico preciso, feito de memória, em traços seguros. Um quarto de criança, 37 metros quadrados ou menos, uma cama afastada de uma parede externa, um radiador marcado, uma janela com a linha de visão desenhada até a cama e junto ao parapeito, em letrinhas maiúsculas cuidadosas, um título: Uma janela segura para Luísa. Ela deixou o guardanapo na mesa. Desenhou enquanto a menina fazia o quebra-cabeça, disse Dona Marlene. Bateu no guardanapo uma vez, de leve. Ela não estava só tentando pagar aluguel, Rafael. Estava tentando construir uma fortaleza em volta daquela criança, e aquele homem trancou ela para fora dela em julho. Rafael olhou o guardanapo por um bom tempo. Então vamos ver a fortaleza, ele disse. Na sexta manhã, Rafael desceu e encontrou 2 sacolas de compras paradas junto à porta da frente, como uma bagagem pequena e triste. Camila estava na cozinha, de casaco. Luísa sentada à mesa, também de casaco, botas nos pés, lutando com o zíper com a confiança resignada de uma criança que já tinha arrumado as malas às pressas antes. No balcão, a casinha de papel tinha sido retirada do posto dela junto ao radiador. Vamos ficar bem, disse Camila antes que Rafael pudesse falar. O Dr. Batista disse que meus pulmões estão limpando. Tem uma lista de espera num abrigo familiar no Jardim das Palmeiras. Liguei ontem. Já pegamos demais. Vocês nos deram sopa e antibióticos. Eu aceitei um quarto na casa de um homem rico e solteiro. Ela manteve a voz baixa e firme, consciente de Luísa atrás dela. Você não escuta como essa frase soa, porque frases assim nunca custam nada para você. Elas custam tudo para mulheres como eu. Quando os vizinhos comentam, quando a assistente social pergunta como eu tô pagando as contas, e de repente eu não sou mais uma mãe que ficou doente, eu sou uma história que se conta. Eu não posso ser uma história, Rafael. Eu tenho uma filha. Rafael ficou parado com o café na mão, e a verdade era que aquilo doeu. Ele não estava acostumado a ter ajuda devolvida. No mundo dele, a generosidade andava numa direção e a gratidão na outra, e todo mundo ficava confortável. Ele começou a dizer algo sobre como ninguém que importasse pensaria, mãe. A voz de Luísa, pequena, vinda da mesa. Ela tinha parado de lutar com o zíper. A gente pode gostar daqui? A cozinha ficou quieta. Camila foi até a filha e se agachou, casaco contra casaco, e ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha da menina. Quando respondeu, sua voz era gentil e completamente honesta, o que tornava tudo pior. Você pode gostar de qualquer lugar, filha, ela disse. Gostar de um lugar não faz ele nosso. Rafael pousou a xícara. Algo em ouvir aquilo dito em voz alta, a regra que essa criança estava aprendendo a viver, porque o mundo tinha tornado aquilo verdade, pesou nele mais do que a mensagem de voz tinha pesado. Foi Dona Marlene quem quebrou o impasse, do jeito que quebrava a maioria das coisas, com praticidade aplicada sem cerimônia. Sentem, os dois, disse, entrando com 20 anos de autoridade de cozinha. Ninguém vai andar até o Jardim das Palmeiras em julho por causa de um boato que ainda nem inventaram. E você, isso para Rafael, para de oferecer a ela uma bondade que ela não pode aceitar e oferece uma coisa que ela pode, trabalho. Os dois olharam para ela. Terceiro andar do seu escritório, disse Dona Marlene. Aquela sala de arquivo que você ameaça organizar desde 2016. Amostras de papel de parede do projeto do edifício Cristal,
catálogos de tecido, plantas soltas que ninguém cataloga desde que o último funcionário saiu. Virou-se para Camila. Ele paga uma fortuna para uma empresa lá do centro perder o controle de tudo isso. Você estudou design. Me parece que esse homem não precisa de uma hóspede, precisa de uma prestadora de serviço. Rafael, para seu crédito, absorveu aquilo sem hesitar. Por hora, ele disse. Valor padrão para trabalho de arquivo. Vou pegar o número certo com nossa contabilidade. Não por compaixão. Contrato temporário. Você seria prestadora autônoma da Andrade Restaurações, emitindo nota fiscal como qualquer outra. E a hospedagem sai das minhas notas, disse Camila. Não era uma pergunta. Quarto e alimentação, descontados a valor de mercado. Por escrito. Isso não está por escrito, ela disse. Ou as sacolas continuam feitas. Então ficou por escrito naquela tarde, na mesa da cozinha. Redigiram um acordo de uma página, em linguagem simples, e foi o contrato mais estranho que Rafael Andrade já tinha assinado. Prazo: 42 dias. Escopo: catalogação do arquivo do terceiro andar. Remuneração: valor padrão por hora, menos quarto, e alimentação a valor de mercado, discriminados. Cumprimento do plano médico do Dr. Batista, uma cláusula que Camila insistiu em incluir. Qualquer uma das partes pode encerrar este acordo a qualquer momento, sem necessidade de justificativa. E a linha que ela leu 2 vezes antes de assinar e então concordou de uma vez, como uma fechadura se travando. Este acordo não cria obrigação pessoal entre as partes, nenhuma dívida entre nós. Luísa assistiu à assinatura da cadeira dela, queixo apoiado nos braços cruzados, e quando terminou, escorregou da cadeira e recuperou a casinha de papel do balcão. A umidade do radiador tinha deixado a casinha mole e caída, uma das paredes cedendo. Ela a levou até a mesinha de Dona Marlene junto à despensa, onde ficava a fita adesiva, e a consertou ela mesma com 3 tiras cuidadosas, língua entre os dentes, enquanto os adultos fingiam não estar olhando. Depois, levou a casinha até o quarto de hóspedes, mas não a colocou na cama. Colocou no parapeito da janela, perto o suficiente para ser vista, longe o suficiente para significar algo. Filha da mãe, traçando a mesma linha quieta. Podemos gostar daqui. Isso não faz o lugar nosso. Ainda não. Não até ser conquistado. Camila começou a trabalhar na segunda-feira. Veio a se descobrir, melhor que a empresa do centro. Metódica, rápida, talentosa em ler plantas quase arruinadas. Dona Marlene relatava que ela cantarolava, às vezes, no terceiro andar, quando achava que ninguém escutava. Por 8 dias, a casa na Avenida das Araucárias pareceu quase normal. Café da manhã, trabalho, lição de casa na mesa da cozinha. Uma estrutura se firmando. Então, numa tarde de quinta-feira cinzenta, a campainha tocou, e o homem na soleira não era vizinho de ninguém. Vestia um casaco por cima de um terno barato e segurava um envelope pardo, e perguntou, educadamente, por Camila Duarte pelo nome. A senhora foi notificada, ele disse, quase se desculpando, e foi embora. Camila abriu na mesa da cozinha, com as mãos firmes. Rafael observou ela ler, e observou a cor mudar no rosto dela. Nelson Falcão estava processando-a. Aluguel atrasado, dano à propriedade, milhares de reais discriminados em colunas confiantes, pelo apartamento de onde ele a trancara para fora no frio de julho, com as botas da filha dela ainda lá dentro. O primeiro instinto de Rafael, ao ler o processo de Falcão na mesa da cozinha, foi o de sempre: pegar o telefone, chamar os advogados, enterrar o homem em papelada. Ele tinha dinheiro para tornar os próximos 2 anos de Nelson Falcão muito caros. Não o fez. Em parte porque Camila jamais permitiria. E em parte por causa de algo que o Dr. Batista disse quando Rafael ligou para ele naquela noite, irritado, procurando um aliado. Você vai atrás dele sozinho. Você é só um rico batendo num rico menor. Parece bom, não muda nada, disse Batista. Aquele prédio está cheio de gente, Rafael. Usa a porta da frente. Usa a prefeitura. Então Rafael fez 2 ligações diferentes. A primeira foi para a Fiscalização Municipal de Moradia, onde se apresentou como empreiteiro licenciado havia 21 anos, relatando mofo documentado e falhas de aquecimento
numa propriedade residencial ocupada. A segunda foi para a Defensoria Pública, onde uma defensora chamada Patrícia Gomes, mulher rápida e direta com uma bolsa de notebook, gasta como uma cela velha, ouviu a história inteira e disse só: fotos do mofo, carta de reclamação com data, despejo ilegal. Esse homem tem um caso pior do que ele imagina. Vamos dar uma olhada nesse prédio. A vistoria aconteceu numa terça-feira sob um céu cor de água de louça. Patrícia tinha registrado por escrito o papel de Rafael antes de chegarem, e o fiscal aceitou aquilo na porta. Ele não estava ali como protetor de Camila, nem como rival de Falcão. Estava ali como empreiteiro licenciado, o tipo de homem capaz de identificar o que um prédio escondia atrás de tinta, reboco e portas de utilidades trancadas. Uma investigação emergencial do Código Municipal, um fiscal da prefeitura com prancheta e lanterna, Patrícia Gomes ao lado e Rafael presente no único papel que lhe dava direito de estar ali. Como empreiteiro consultor documentando condições estruturais, Nelson Falcão os recebeu na porta. Não era o que a mensagem de voz sugeria. Era comum, uns 60 anos, corpulento, um bom casaco, um rosto de homem perpetuamente decepcionado com a honestidade alheia. Apertou a mão do fiscal. Chamava todo mundo de meu amigo, feliz em colaborar, disse. Eu administro prédios limpos. Quer ver descaso? Fala com os inquilinos. Essa gente vive maltratando o imóvel e depois chora para a prefeitura. O fiscal escreveu em silêncio. Na escada, a lanterna dele encontrou o termostato lacrado com fita. No corredor, os radiadores que chacoalhavam e não davam calor. E no corredor do porão, atrás de uma jaula de tela cadeada, o feixe de luz parou em algo que fez a mandíbula de Rafael travar. Abra, por favor, disse o fiscal. Isso é depósito particular meu. Falcão trabalhou cadeado sem pressa, Pimão. Está ligado a uma área mecânica e parece conter registros do prédio. Senhor, abra. Falcão trabalhou cadeado, sem pressa, e escancarou o portão. Atrás da jaula de tela não havia um armário particular no sentido comum. Era um pequeno reino úmido de suprimentos de manutenção, arquivos velhos de reparo, pertences de inquilinos em caixas, e tudo o que Falcão parecia acreditar que ninguém importante jamais se daria ao trabalho de ler. Lá dentro, empilhados contra a parede úmida como provas apreendidas, estavam os pertences de uma família inteira. Casacos de inverno num varal dobrável, endurecidos pelo frio, uma caixa de botas infantis, materiais de arte numa caixa de leite, e encostado no canto molhado, empenado e manchado na base, um grande portfólio preto com uma etiqueta de bagagem em letra cuidadosa, C. Duarte. Patrícia fotografou tudo 2 vezes, mas foi a segunda prateleira que mudou o dia. Uma caixa de arquivo, os próprios registros de Falcão, guardados com orgulho de contador. O fiscal, catalogando condições, abriu uma pasta, depois ficou muito parado e chamou Patrícia. Notas fiscais de reparos, para os quais nenhum alvará jamais fora tirado. Taxas de dano cobradas unidade após unidade em valores idênticos, como um cardápio. Arquivos de saída das unidades do porão de 6 anos para trás. Quase todos com nome de mulher. Quase todo depósito retido. E grampeado dentro de uma pasta, um bilhete escrito à mão na margem de um pedido de manutenção. Sem pressa nas unidades B. A vacância é o objetivo. A vacância é o objetivo. 4 palavras que transformam descaso em estratégia. Patrícia Gomes ergueu os olhos da câmera. Senhor Falcão, disse, agradável como uma atendente de caixa, eu guardaria cada papel deste prédio se fosse o senhor. Vai precisar. Rafael ficou naquele porão mais tempo do que precisava. A lanterna dele passava sobre o mofo florescendo atrás das jaulas de armazenamento. Os continentes escuros que Camila tinha descrito e algo incômodo se movia junto com aquilo. Ele pensou nos prédios que a própria firma tinha restaurado em bairros como aquele. Trabalho bonito, premiado, lobbies fotografados para revistas. Tinha passado 21 anos perguntando o que um prédio costumava ser. Nunca tinha perguntado quem costumava morar nele. Homens como Falcão limpavam o terreno. Firmas como a dele tornavam o terreno valioso. Os 2 fatos nunca tinham sido apresentados um ao outro, porque era lucrativo não fazer a apresentação.
Ele registrou violações por 2 horas. Dutos de exaustão rachados, detectores de fumaça mortos, o sistema de aquecimento sustentado por arame. E assinou seu nome em cada página do relatório que reforçava o processo municipal de Patrícia. Foi o trabalho menos glamouroso que ele fizera em anos. Pareceu o mais honesto. Carregaram os pertences de Camila até a van de Patrícia eles mesmos. Os casacos, as botas, a caixa de tintas. Rafael carregou o portfólio deitado nos 2 braços, do jeito que se carrega algo ferido. Estava destrancando o carro quando Nelson Falcão apareceu junto à janela do motorista, sem pressa, mãos nos bolsos do casaco, curvando-se com o sorriso brando de um homem que ainda acreditava estar com as melhores cartas. Acha que é um herói, Andrade. A voz dele era quase amigável. Meu processo já foi protocolado. Ela não tem endereço registrado, nem advogado, nem dinheiro. A decisão à revelia sai em 21 dias. E vai seguir ela feito uma sombra. Toda empresa de análise de crédito do país vai ter o nome dela. Ele se endireitou, batendo no teto do carro 2 vezes, como uma despedida. Você pode comprar mantimento para ela. Não pode comprar uma ficha limpa. Depois que aquela decisão sair carimbada, nenhum senhorio neste estado vai chegar perto dela. Nunca mais. Foi embora pela tarde cinzenta, calmo como um homem que já tinha feito aquilo antes. Porque tinha. Patrícia Gomes espalhou o processo pela mesa da cozinha naquela sexta à noite e explicou em palavras simples o que Nelson Falcão estava realmente construindo. O dinheiro não é o ponto, ela disse. Ele sabe que teria dificuldade de cobrar. O ponto é a própria decisão. Se você não comparecer, e ele está apostando que você não vai conseguir, a justiça decide a favor dele a revelia. Essa decisão entra nos bancos de dados de análise que todo senhorio no país consulta antes de entregar uma chave. Despejo, aluguel não pago, dano à propriedade. Ela bateu nos papéis. Não importa que seja construído em cima de mentira. Na tela, aparece como fato e segue você. 5 anos, às vezes mais. Nesta cidade, na próxima, em qualquer cidade. Camila ficou muito quieta. Então, mesmo que eu ache um lugar que eu consiga pagar, eles digitam meu nome e a porta fecha. Patrícia disse com delicadeza, porque não havia versão gentil. Esse é o esquema inteiro. Ele não precisa vencer nenhum argumento. Só precisa colocar uma marca no seu registro e deixar os computadores fazerem o resto. A cozinha ficou quieta. No corredor, Dona Marlene e Luísa construíam algo com caixas de cereal e os sons disso, fita se rasgando, as instruções sérias de Luísa, chegavam como clima vindo de um país mais gentil. Camila se levantou e ficou junto à janela, braços cruzados, e Rafael observou o medo fazer seu trabalho. Já tinha visto ela exausta, febril, humilhada. Nunca tinha visto ela parecer encurralada. Eu podia ir embora, ela disse, quase para si mesma, antes que carimbem qualquer coisa. E a Luísa? Perguntou Rafael baixinho. A Luísa vem comigo. A Luísa sempre vem comigo. Escola nova todo ano. Nenhum contrato no meu nome. Nunca. Nenhum trabalho de design. Porque trabalho de design significa nota fiscal e nota fiscal significa nome. Ele não levantou a voz. Explicou do jeito que orientaria um cliente diante de uma fundação ruim. Você estaria fazendo o trabalho dele por ele, Camila. Ele quer que você desapareça. Homens como Falcão contam com isso. Ela se virou para ele então, e a raiva que não tinha para onde ir, encontrou-o. Então o quê? Seus advogados. Eu sei que você já pensou nisso. Algum escritório com um andar inteiro de sócios, enterrando ele em petições. Balançou a cabeça com força. No momento em que seu dinheiro entra na minha briga, eu paro de ser uma mãe que sofreu injustiça e viro o projeto de caridade de um homem rico. O advogado dele vai dizer isso em plena audiência. Olha quem está pagando as contas dela. Eu não vou dar isso a ele. Prefiro perder com honra do que ganhar como caridade de alguém. Então não faça nenhuma das duas coisas, disse Patrícia. Os dois olharam para ela. Ela não tinha se mexido da mesa. Destampou uma caneta. Você não foge e não contrata um exército particular. Você comparece. A defensoria assume seu caso. É para isso que existimos. E isso custa mais caro para ele do que para você, acredite. Foi empilhando as pastas, uma por uma,
como tijolos. O relatório do fiscal, as fotos do mofo, sua carta de reclamação com data 4 dias antes de ele trocar as fechaduras, os próprios arquivos dele daquele porão e um médico. O parecer do Dr. Batista chegou na segunda-feira, 3 páginas, clínico e devastador em sua calma. Risco severo de hipotermia, princípio de pneumonia, paciente encontrada ao ar livre, em temperaturas de julho potencialmente letais, junto com sua filha. Dias depois de ter sido ilegalmente trancada para fora de uma residência aquecida que ocupava legalmente, a medicina disse o que Camila nunca conseguiria dizer sem se quebrar. Aquela não era uma mulher que falhou com a filha. Era uma mulher que quase morreu protegendo uma. A audiência foi marcada para uma quinta-feira de manhã, no Juizado Especial Cível, no centro, sem júri, sem painéis de madeira, cadeiras dobráveis num pregão. Na quarta à noite, a casa fez o que as casas fazem antes de uma batalha. Ficou quieta e ocupada ao mesmo tempo. Patrícia indexava provas na mesa da cozinha. Dona Marlene levou Camila até o guarda-roupa dela e escolheu peças com olho de general, saindo com um suéter cinza simples e uma calça escura. Você não está se vestindo para ele, disse Dona Marlene, ajeitando os ombros. Está se vestindo para a mulher que você vai ser quando isso acabar. Camila se olhou no espelho por um longo momento. Eu continuo ouvindo ele, ela disse baixinho. Aquela noite, eu empurrando os papéis da Luísa num estranho, implorando para ele ficar com ela. A mandíbula dela travou. É assim que eu vou entrar ali, como a mãe que tentou entregar a filha. Não, disse Dona Marlene. Você vai entrar como a mãe que garantiu que a filha ficasse aquecida, custasse o que custasse a ela mesma. Existe uma palavra para isso, e não é a que você fica usando contra si mesma. De manhã, na porta da frente, Luísa puxou a manga da mãe. Ergueu a casinha de papel, remendada, telhado torto, amolecida pelo longo inverno, e a colocou nas mãos de Camila. É pra coragem, disse Luísa. Você segura ela. Eu seguro a Dona Marlene. O prédio do fórum tinha cheiro de bota molhada e calefação. Elas acharam o corredor certo, o banco certo, sentaram. E então o elevador do fundo se abriu e Nelson Falcão saiu com uma pasta grossa debaixo do braço, sem pressa como sempre, um homem chegando a um compromisso de rotina. Ele as avistou. Atravessou o corredor, parou diante de Camila e se curvou o suficiente para manter a voz privada. O sorriso brando, quase gentil. Eles não ligam para os seus desenhinhos, Camila, ele disse. Depois que essa decisão sair carimbada, você tá acabada nessa cidade. Endireitou-se e entrou na sala de audiência como um homem que também era dono dela. A audiência durou 40 minutos e Nelson Falcão a perdeu nos primeiros 10. Não teve drama nenhum. O juizado especial funciona em cima de papel e papel era a única briga para a qual Falcão jamais tinha se preparado, porque nunca ninguém o obrigara a ter aquela briga. O advogado dele abriu com a história que Falcão tinha construído. Uma inquilina instável, meses atrasada, que danificou a unidade e abandonou o contrato. Então Patrícia Gomes se levantou com suas pastas e, uma a uma, empilhou os tijolos. Os recibos de aluguel de Camila, pagos em dia até o mês do despejo. As reclamações escritas dela sobre o mofo e o aquecimento, datadas e entregues. 4 dias depois, as fechaduras trocadas, ilegal no estado, sem exceção, sem zona cinzenta. O relatório do fiscal municipal, 29 violações. As fotografias do porão, os casacos de inverno de uma família atrás de um cadeado, e a própria letra de Falcão projetada na telinha do tribunal. Sem pressa nas unidades B. A vacância é o objetivo. A juíza leu aquela linha 2 vezes. Quando ergueu os olhos, fez ao advogado de Falcão uma única pergunta. Doutor, deseja um recesso? Camila falou uma vez, brevemente. Quando a juíza perguntou sobre a noite do colapso, ela segurou a casinha de papel remendada no colo, abaixo da borda da mesa, e não contou a história do beco. O parecer do Dr. Batista já tinha contado tudo na linguagem da medicina. Ela disse apenas: eu paguei meu aluguel. Denunciei o mofo porque minha filha estava tossindo, e ele nos trancou para fora em julho. 3 frases, firmes e baixas. Foi o suficiente. A verdade costuma ser, quando finalmente encontra uma sala obrigada a ouvir.
A decisão veio da bancada, claramente. Todos os pedidos de Falcão rejeitados integralmente. O pedido de Camila deferido. O depósito devolvido. Danos previstos em lei pelo despejo ilegal. Seus pertences liberados sem condição. A decisão que devia persegui-la por 5 anos morreu numa cadeira dobrável de um juizado numa quinta de manhã. E o registro passaria a mostrar outra coisa inteiramente. Duarte contra Falcão. E quem tinha feito mal a quem. Mas o tribunal não foi onde aquele dia mais importou. Naquela tarde, a prefeitura afixou suas conclusões no próprio prédio. O regulamento exigia aviso a todos os inquilinos afetados. E o fiscal escolheu fazer isso pessoalmente. No corredor do térreo, com o relatório de violações e as ordens de reparo em mãos. Patrícia foi para responder às perguntas dos inquilinos. Camila foi porque Patrícia pediu. Rafael as levou e ficou no fundo, perto da porta, onde decidiu que um homem como ele pertencia num momento como aquele. O corredor foi se enchendo devagar. Talvez 13 pessoas, mulheres, na maioria, algumas com filhos no colo, um mecânico aposentado do segundo andar, uma enfermeira do plantão noturno, ainda de jaleco. Ficaram do jeito que as pessoas ficam quando aprenderam que reunião traz problema. Perto das paredes, casacos vestidos, prontas para sair. O fiscal leu as conclusões numa voz municipal e sem inflexão. 29 violações. Ordens de aquecimento. Suspensão de todos os alvarás de reforma pendentes de Falcão até que cada unidade fosse trazida ao código. Aluguel em depósito judicial disponível a todo inquilino até que os reparos fossem certificados. Silêncio. Os inquilinos olhavam para o papel colado na parede. Depois entre si. Velhos hábitos mantinham o corredor parado. Não seja o nome que ele lembra. Não seja o único. Então, uma voz vinda da escada disse: "Você é aquela de antes." Uma mulher deu um passo à frente, corpulenta, olhos cansados, um bebê dormindo no ombro. Olhava para Camila. "Ele trancou você para fora em julho. A gente sabia." A mandíbula dela se contraiu. "A gente viu ele fazer isso com a moça do B2 na primavera passada. E com a de antes dela. Todo mundo viu." Ninguém. Parou, ajeitou o filho adormecido e tomou uma decisão que 18 meses de medo tinham represado. Tirou o celular do bolso do casaco e o estendeu para Patrícia. "Eu tenho fotos," ela disse. "O mofo no meu banheiro, todas as mensagens que ele me mandou sobre taxa de dano. Eu guardei tudo. Eu tinha medo de ser a primeira." Patrícia pegou o celular com delicadeza, como algo frágil. "Você não é a primeira," ela disse. Ela foi. "Você é a segunda. A segunda é como vir uma onda." E o corredor se abriu por completo. A enfermeira tinha mensagens de voz, ameaças sobre o contrato dela quando pediu aquecimento. O mecânico tinha recibos, 7 anos deles, presos com elástico numa lata de café, porque fui criado para guardar recibo. Uma jovem mãe do B1 tinha fotografado o teto dela todo mês durante 1 ano. Um calendário de manchas se espalhando, esperando um dia que ela não tinha certeza que chegaria. Um por um, saíram das paredes, celulares na mão, papéis na mão, formando uma fila diante de uma defensora pública num corredor de luz ruim. Gente quieta, gente paciente, gente que vinha aguentando em silêncio e agora, juntas, estavam de saco cheio. Camila ficou no meio de tudo aquilo, com a mão pressionada na boca. "Você foi primeiro," disse a mulher da escada, simplesmente. "Isso é tudo que a gente estava esperando. Alguém ir primeiro." Rafael observava do fundo e entendeu. Estava vendo a coisa que a gala tinha traído. Santo Antônio só tinha fotografado. Não caridade. Vizinhos decidindo juntos que justiça voltasse a significar algo naquela rua. Lá fora, a neve tinha voltado a cair, suave e sem pressa. Postes se acendendo pela rua abaixo. Camila ficou nos degraus do prédio que tinha sido o lar dela, olhando o corredor brilhar atrás dela, cheio de gente finalmente conversando. "A gente sobreviveu à crise, Rafael," ela disse baixinho. "Mas o que acontece quando a emergência acaba? E a gente tem que construir uma vida de verdade." A vida de verdade veio a se revelar, foi construída do mesmo jeito que Rafael restaurava prédios, devagar, honestamente
e principalmente em pequenos dias. Ao longo de agosto e setembro, Camila terminou os antibióticos e depois o contrato, catalogando o resto do arquivo do terceiro andar com uma minúcia que fazia os gerentes de projeto da Andrade Restaurações perguntarem, mais de uma vez, quem era ela e se estava disponível. Estava. Ela emitiu nota fiscal para eles, prazo de 30 dias, como qualquer profissional. 2 empreiteiros do bairro antigo dela voltaram. 2. Assim que correu a notícia de que Camila Duarte estava trabalhando de novo. E dessa vez, ela cobrou seu valor real. E dessa vez, eles pagaram. Em outubro, ela achou o apartamento. Não era de revista. O segundo andar de um quadriplex bem cuidado perto da escola de Luísa, de propriedade de um casal aposentado, os Okonkos, que repintavam entre inquilinos e atendiam o telefone. Camila visitou sozinha, checou os radiadores com a palma da mão, abriu a janela do quarto e estudou a linha de visão até onde ficaria a cama de uma criança. Na mesa da cozinha dos Okonkwo, café oferecido e aceito, o senhor Okonkwo rodou a consulta de crédito padrão enquanto a esposa fatiava um bolo de limão que ninguém tinha pedido. Camila sentou com as costas retas e as mãos cruzadas, e se forçou a respirar enquanto um estranho digitava o nome dela num computador. Aqui está, ele disse. Duarte. Virou a tela para ela. Limpo. Decisão a seu favor. Diz aqui. Contra o senhorio. Ele deu de ombros, como se o assunto fosse óbvio. Homem tranca uma mãe para fora em julho. Ele que perca mesmo. Quer um contrato de 2 anos ou de 1? Ela assinou um contrato a valor de mercado. No próprio nome, com a própria renda, primeiro mês e depósito pagos da própria conta. O senhor Okonkwo entregou a ela 2 chaves num chaveiro simples, e ela as segurou fechadas na mão durante toda a viagem de volta, como algo que ainda podia lhe ser tirado. Mudaram-se num sábado. Dona Marlene supervisionou as caixas da cozinha. Rafael carregou móveis e, pela primeira vez, não teve voz em nada. E naquela primeira noite, num apartamento com cheiro de tinta fresca e pizza da esquina, Camila e Luísa jantaram numa mesa de segunda mão, sob a própria luz, no próprio silêncio. Com os próprios nomes na caixa de correio lá embaixo. Depois do jantar, Luísa sumiu no bolso do casaco e voltou com a casinha de papel. Tinha sobrevivido ao inverno inteiro. Remendada, amolecida, telhado torto, as dobras suavizadas como uma carta antiga. Ficou parada diante da geladeira por um bom tempo, considerando. E então aprendeu sob um único ímã, alta o suficiente para ser vista da mesa, baixa o suficiente para que ela mesma pudesse alcançar. Aí, ela disse. Nada mais. Foi procurar a escova de dente. Camila ficou olhando aquilo. A casinha que tinha sido dobrada num abrigo, feita de um panfleto sobre abrigos. Na geladeira de uma cozinha que era delas. E Rafael, guardando a caixa de ferramentas junto à porta, fingiu com muito esforço não notar ela enxugando os olhos com a palma da mão. Havia mais um assunto pendente naquele outono, e Rafael o manteve em segredo até que se tornasse real. Um prédio de tijolos que a firma dele tinha sido contratada para esvaziar e transformar em apartamentos de luxo. 4 andares. Estrutura boa. No mesmo bairro que Falcão vinha esvaziando. Voltou ao mercado quando o financiamento da construtora original desmoronou. Rafael comprou o projeto inteiro. Não fingiu que dinheiro resolvia zoneamento, alvará, contratação de equipe ou confiança. O prédio já tinha planos de reforma aprovados, e mesmo assim, toda mudança precisava passar pela revisão da prefeitura, por parceiros de habitação e por um calendário que se recusava a ser apressado. Ele fez as contas. Funcionava como moradia de transição com um andar de treinamento em design. Modestamente, do jeito que uma estrutura sólida funciona. Não fez discurso sobre isso. Assinou os papéis numa terça-feira e contou a Camila na quarta, tomando café, do jeito que se menciona uma mudança de agenda. Perguntou se ela consultaria nos interiores, trabalho contratado, no valor dela, prazo de 30 dias. Ela aceitou o trabalho do jeito que aceitava todos os trabalhos agora, com escopo, prazo e opiniões. Privacidade primeiro, ela disse. Portas de verdade que trancam por dentro, uma escrivaninha em cada quarto de criança junto à janela,
Porque lição de casa precisa de luz, e criança precisa ver quem está subindo a rampa. Espaços pequenos, dignos. Foi. Todos na firma concordaram. O melhor briefing de design que já tinham recebido num guardanapo. Chamaram o prédio de Casa Duarte. Camila discutiu sobre isso por 2 semanas e perdeu. O único argumento que perdeu no projeto inteiro. O que finalmente a fez parar de discutir não foi o nome de Rafael na escritura, nem o dinheiro da firma nas paredes. Foi a primeira reunião de design em que outra mãe se sentou diante dela, olhou a planta e sussurrou: "Meu filho, podia dormir ali e ainda enxergar a porta." No começo do inverno, só a primeira fase estava pronta. As salas de recepção do térreo, algumas suítes familiares e o espaço de treinamento pelo qual Camila mais tinha lutado. O resto do prédio ainda era poeira, alvará e trabalho paciente atrás de portas provisórias. A inauguração, no início do inverno, não teve fita nem câmeras. O Dr. Batista estava lá, com fortes opiniões sobre o cronograma da parceria com a clínica. Dona Marlene estava lá, com opiniões ainda mais fortes sobre a cozinha. Patrícia Gomes chegou atrasada, direto do fórum, bolsa de notebook e tudo. Perto da recepção, pendurado, havia um quadro simples, e dentro dele, cuidadosamente restaurada e emoldurada pela própria equipe de conservação da firma, uma casinha de papel, remendada, imperfeita. Embaixo, uma única linha na letra de Camila. Nenhuma mãe deveria ter que escolher entre ficar viva e manter a filha aquecida. Rafael e Camila ficaram juntos na beirada do salão, sem se tocar, à vontade no jeito quieto de quem construiu algo e sabe disso. O que quer que estivesse crescendo entre os dois ainda não tinha nome e não tinha pressa de ganhar um. Parecia, principalmente, respeito. Parecia café de quarta-feira. Parecia tempo. Então a porta da frente se abriu, deixando entrar o primeiro vento frio de junho, e uma jovem entrou por ela com um menino pequeno pressionado contra o ombro. Casacos finos demais, olhos fazendo a conta das saídas. Tudo nela preparado para a próxima porta fechada. Camila atravessou o saguão e se agachou até a altura do menino, do jeito que se agacha na neve, ao lado de uma estranha. "Oi!" ela disse, gentil. "Vocês estão no lugar certo. Venham se aquecer, os dois." E é ali que a história de Camila e Luísa termina, com uma luz quente acesa e a porta aberta para outra pessoa. Esta história é fictícia, criada apenas para fins narrativos, mas a verdade dentro dela é real. Às vezes, tudo o que uma comunidade precisa é de uma pessoa corajosa o bastante para ir primeiro. Qual momento ficou com você? O beco, a casinha de papel ou aquele corredor cheio de vizinhos? Conta pra gente nos comentários. Se essa história aqueceu seu coração, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no meu canal para ajudar essas histórias a chegarem a quem precisa delas hoje à noite. Mais histórias estão te esperando na tela agora mesmo. Obrigado por passar esse tempo com a gente. Fiquem bem, fiquem aquecidos e a gente se vê na próxima história.